Boa noite, meus irmãos, graça e paz. O privilégio é todo nosso, é verdade, apesar da grande responsabilidade, mas é uma sublime tarefa de poder, com muito senso de inadequação, cuidar do rebanho que é de Jesus, o Supremo Pastor. Peço que os irmãos continuem a orar por nós, orar por todos os pastores e pedir que o Senhor nos ajude a não atrapalhar a obra dele. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Vamos retomar, irmãos, a nossa jornada no Evangelho de Marcos. A gente deu uma parada na sequência de pregações no Evangelho de Marcos por conta do mês da família. Foram 5 mensagens no mês de maio até 1º de junho. 5 mensagens voltadas para a família. E agora a gente vai retomar o Evangelho de Marcos. A gente está na 29ª mensagem e hoje nós vamos entrar no capítulo 11. Mas antes de entrar no capítulo 11, e você já se posiciona para lá, nós temos respondido à pergunta deste Evangelho que é o menor dentre os 4, deste Evangelho que tem uma particularidade que coloca Jesus em ação. Não existe muitos discursos de Jesus no Evangelho de Marcos, existe pregação, ensino, mas Marcos se propõe a mostrar Jesus, imediatamente exercendo o seu ministério messiânico. Então a gente já viu alguns aspectos introdutórios deste Evangelho. A pergunta que devemos fazer é: quem é Jesus? E o evangelista claramente responde: Jesus é o Filho de Deus. Marcos 1, verso 1. Ele já abre nesta declaração: ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido, o Filho amado, a quem o próprio Pai disse na hora do batismo sobre a pessoa de Jesus. Jesus, então, após ser batizado, o Evangelho de Marcos fala sobre a sua tentação de forma muito resumida, e a partir dali ele começa a regimentar discípulos para si. Então a gente viu que Jesus é aquele que chama os seus para junto, e a partir daí Jesus começa a mostrar para estes a sua identidade messiânica, ainda sendo numa missão secreta, por assim dizer. Jesus está agindo, mas ele não quer que todo mundo saiba disso. Mas aqueles ao seu redor, especialmente aos apóstolos, ele começa a se apresentar como o santo que tem autoridade sobre os espíritos imundos, sobre doenças que era considerada como imundas, impuras na lei mosaica. Ele é aquele que perdoa os pecados, ele é aquele que começou a trazer questionamento à cabeça das autoridades judaicas. Ele é o noivo, ele é o Senhor do sábado, ele é aquele que multiplicou pão e peixe, ele é aquele que tem autoridade sobre os fenômenos naturais. Jesus, então, até o capítulo 8, ele se apresenta como um Messias, mas ainda de forma discreta, apesar de que já estava sendo seguido por uma grande multidão. Impossível Jesus entrar e sair de uma cidade sem que não fosse notado. A partir do capítulo 8, irmãos, Jesus começa a declarar, dizendo que é necessário que ele vá a Jerusalém, e que lá ele seja entregue na mão dos pecadores, e ali ele sofra, morra e ressuscite ao 3º dia. Os apóstolos não entendem isso. Inclusive Pedro interpela Jesus, dizendo que ele não deveria fazer isso, e Jesus duramente o repreende, dizendo: para trás, Satanás. Então, a partir daí, Jesus mostra-se a Pedro, Tiago e João a sua identidade messiânica com o corpo glorificado no monte. E Jesus começa a mostrar o caminho da cruz. Ele começa a mostrar a necessidade dos seus discípulos o seguirem, levando sobre si a cruz. Então Jesus fala sobre o caminho do discipulado, Jesus fala sobre o perigo dos escândalos para os pequeninos, e Jesus fala de quem entraria no reino de Deus. Capítulo 10, versículo de 13 a 31,
quando ele fala sobre as crianças, fala com o jovem rico, que achava que merecia o céu, e fala com os próprios discípulos. E o capítulo 10, então, termina Jesus em Jericó, fazendo o milagre para Bartimeu. Bartimeu, um cego que chama Jesus filho de Davi. Quem é Jesus? Ele é o Messias, o rei, o filho da descendência de Davi. E aí a gente encerrou essa parte do Evangelho de Marcos. O capítulo 11, irmãos, é um capítulo que é como se fosse uma próxima página do ministério de Jesus. Do capítulo 11 ao capítulo 16, o evangelista Marcos, ele vai sintetizar agora a última semana de Jesus em Jerusalém. A última semana de Jesus em Jerusalém. Então ele usou do capítulo 1 ao capítulo 9, condensando praticamente os 3 anos de ministério de Jesus, fazendo aqui uma conta bem simples, né? Pelos eventos que se mostram em outros evangelhos, principalmente no de João. 3 anos de ministério de Jesus, ele sintetiza do capítulo 1 ao capítulo 9, ao capítulo 10. Do capítulo 11 ao capítulo 16, ele vai falar da última semana de Jesus. E o capítulo 11 hoje, Jesus está no domingo. Hoje, na cristandade, conhecido como Domingo de Ramos. E vamos falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. E o tema da nossa mensagem hoje é o Rei Humilde. O Rei Humilde. Vamos para Marcos capítulo 11. Do versículo 1 ao versículo 11, eu peço a sua atenção. Claro, aqueles que têm crianças, entendemos, se você precisar sair, claro que não tem problema, mas o máximo que a gente puder ficar em atenção à palavra de Deus, ficaremos para que o Senhor nesta noite receba toda a glória através da sua palavra, que será então ministrada nesse momento. Marcos capítulo 11, versos de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, e enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrarei preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para cá, ou para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. Levaram o jumentinho a Jesus, e lançando sobre ele as suas vestes, e assentando sobre ele, e muitos estendiam, e assentando-se sobre ele. Verso 8. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém? Esta é a palavra do Senhor. O Rei Humilde. Essa hora é uma hora crucial, irmãos, para o ministério de Jesus. Nessa hora, Jesus faz questão de publicizar a sua identidade messiânica. Esse texto, além de ser uma profecia que está se cumprindo aos olhos de Jerusalém, esse texto nos mostra também que o caráter messiânico estava se cumprindo como o servo sofredor.
aquele que veio não para ser servido, como a gente viu em 10:45, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Na apresentação do Messias, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, aqui encontra-se o momento exato aonde Jesus faz questão de que ele seja recebido em Jerusalém, o local do rei, o local que deveria ser a sede do reino, para mostrar de que ali ele seria rejeitado pelos seus. Então, irmãos, o meu objetivo hoje é mostrar que através dessa mensagem, essa mensagem nos traz a precisão das profecias, essa mensagem nos traz o caráter messiânico do servo sofredor, mas essa mensagem também nos traz o encorajamento para servir ao Senhor Jesus Cristo, como aquele que também nos usa na sua obra e no seu ministério. Eu dividi esta mensagem em 3 partes, e a primeira parte delas é Jesus se planejando para entrar em Jerusalém. É muito óbvio do verso 1 ao verso 7, atenção. A Bíblia diz no versículo 1 e 2 que Jesus estava se aproximando de Jerusalém. E você deve lembrar que aqui não era uma mera visita, apesar de ser a Páscoa, os preparativos para a Páscoa. E Jesus, como um bom judeu, ele ia a Jerusalém desde quando era criança com seus pais. Mas aqui o caráter desta visita é para se cumprir a sua missão messiânica. Veja comigo o capítulo 10, dê um passo atrás, e veja comigo o capítulo 10, versículo 32. Jesus ainda prestes a Jericó, saindo da Galileia e rumando em direção à Judeia. O texto diz em 10:32 que ia no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deveria sobrevir, dizendo: eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte, e os entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então perceba, irmãos, que Jesus já estava totalmente consciente de que essa sua entrada em Jerusalém seria a última. E ali ele seria preso, julgado de forma errada, morto, humilhado, mas ao terceiro dia ressuscitava. Essa é a terceira vez que Jesus fala sobre isso. E agora chegou a hora. E esse dia é um domingo, é o primeiro dia da semana para o judeu. O judeu guardava o sábado como dia de descanso, e o domingo seria imediatamente o primeiro dia, vamos por assim dizer, o dia útil, o dia de trabalho do judeu. E veja aí, irmãos, no versículo 1, que Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, por que sabemos assim disso, dessa precisão? Porque o próprio texto fala a localização geográfica de Jesus. Versículo 1 diz que eles estavam entre Betfagé e Betânia. Então Betânia era uma aldeia mais conhecida, já Betfagé só aparece aqui nesse texto e nos textos paralelos dos outros evangelhos que também descrevem esta entrada de Jesus em Jerusalém. Inclusive, os 4 evangelhos descrevem a entrada de Jesus em Jerusalém. Então Jesus sai de Jericó, capítulo 10, ele percorre 27 quilômetros até chegar nesta região, que entre Jerusalém e agora Betânia, Betfagé, ele está a mais ou menos 3 quilômetros do templo, segundo os estudiosos. Entre o Monte das Oliveiras, que estava cercando essas duas cidades, ao pé do Monte das Oliveiras, tem um vale conhecido como Vale de Cedron. Pastor, por que tudo isso é importante? Porque a Bíblia fala.
E que todos esses locais, essas coordenadas geográficas, irmãos, nos ajudam a entender o caráter messiânico de Jesus. A palavra Betfagé é uma palavra que significa casa de figos. E é interessante que isso vai ser importante, porque Jesus, quando chega em Jerusalém, no outro dia ele vai ver uma figueira estéril, que a gente não vai falar hoje, vai falar domingo que vem. Por que que Jesus mandou secar uma figueira? Uma figueira que aparentemente deveria estar dando frutos, mas não dava. Por que que ele fez isso? Será que Jesus queria se mostrar como alguém que fazia milagres? De jeito nenhum. Mas isso é para um outro momento. Então, Betfagé significa a casa de figos. E como já disse aos irmãos aqui mencionada, talvez o menor, segundo estudiosos, o menor vilarejo nas vizinhanças da grande cidade de Jerusalém. Então, nesse sentido, irmãos, Jesus está bem instalado. A gente sabe, à luz de outros textos, que Jesus tem familiares, amigos em Betânia. Inclusive, uma família muito amada morava lá, Lázaro, Maria e Marta, neste vilarejo chamado Betânia, que era um vilarejo maior. E aqui, nesse domingo, nesse primeiro dia da semana, Jesus chama 2 dos seus discípulos, atenção ao versículo 1, e ele diz para 2 dos seus discípulos, que nós não sabemos quem eram dos 2, e disse: vá à aldeia que está de frente de vós. Qual aldeia? Betânia ou Betfagé? O texto não diz. A maioria dos estudiosos acreditam que era Betfagé, um micro vilarejo, que ele nem menciona mais o nome, mas era neste lugar aonde estaria o animal que o rei sentaria. E essa montaria seria emblemática, profética, messiânica. Então ele manda com que os seus 2 discípulos vá até lá, e ele dá todas as coordenadas. A gente já leu o versículo 2. Diga ao dono que vocês vão soltar o animal, porque é necessário que eu o use, que me cede que eu possa usá-lo para este fim. Interessante, irmãos, que comentaristas dizem que Jesus, quando envia os seus discípulos em uma ordem de comando, ele mostra uma decisão deliberada, como se estivesse controlando todo o evento. E de fato estava. Aqui não é... Irmãos, não existe eventos circunstanciais ou contingenciais da parte de Jesus. Todos os passos do Messias, apesar da sua humanidade, sendo Deus, eram completamente conhecidos e intencionalmente colocados para mostrar que ele era de fato o Messias. Outro comentarista vai dizer que Jesus, sendo onisciente, sendo Deus, em sua ação planejada, ele fez com que os seus discípulos fossem para esta missão aparentemente simples. Mas essa missão, irmãos, trazia consigo uma responsabilidade enorme. Porque esta missão de ir a uma aldeia, a um vilarejo, que nem aparece o nome, ninguém sabe se foi Betânia ou Betfagé, mas muito provavelmente é a menor, Betfagé, porque fica de frente ao Monte das Oliveiras. Betânia um pouco mais ao oeste, maior, às margens do Vale de Cedron. Então, se foi Betfagé, esta casa de figos, era ali que estaria um jumentinho, um potro, um filhote de jumento, e era este animal que Jesus usaria para entrar em Jerusalém dizendo: eu sou o rei. Ele não diria isso, porque as próprias pessoas o clamariam como filho de Davi. Mas aí você diz: pastor, mas por que esse fato messiânico é tão importante? Então agora eu quero que você vá para Zacarias capítulo 9, versículo 9. Volte um pouquinho, você vai voltar Mateus, Marcos, Mateus. Depois você vai voltar Malaquias. Aí você vai ver um profeta chamado Zacarias. Zacarias é um profeta pós-exílio. Zacarias, ele profetizou cerca de 450 anos
antes de Jesus, ok? 450 anos antes de Jesus. Zacarias capítulo 9, o versículo é o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumenta. Amém, irmãos? Se essa profecia não lhe fazer cair no chão, adorando ao Senhor, não tem nada que mais faça hoje, nesta noite, para você. Está Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, mas também o filho de Maria, o carpinteiro, dizendo aos seus discípulos: vá até aquele vilarejo e lá você vai dizer ao homem que tem um jumentinho aí que eu vou usar, é necessário que eu use. Aí você diz: que coisa simples! Mas 450 anos antes deste fato que Jesus está agora fazendo, Zacarias disse: o rei de vocês vão vir e vocês vão ver, este é um sinal que ele vai aparecer para vocês sentado em um filhote de jumento. Irmãos, isso é maravilhoso. E aqui se cumpre a profecia de Zacarias capítulo 9. Aqui se cumpre também, irmãos, o fato de que Jesus usa talvez os cantos mais impensados, de pessoas menos cogitadas, para cumprir um propósito maior. E aqui, irmãos, volte agora para Marcos capítulo 11, aonde o texto diz que de fato os discípulos fizeram isso, e quando eles chegaram no local pelo qual Jesus de fato indicou, o texto diz que o dono ou alguém que estava guardando aquele animal pergunta por que eles estão soltando o animal. Veja versículo 5. Por que vocês fazem isso? Versículo 6. Eles, porém, disseram-lhes que Jesus lhe tinha mandado e deixaram-nos ir. Guarda essa informação. Jesus mandou com que fizéssemos isso, e assim ele deixou. Guarde essa informação. Esse texto, irmãos, nos mostra a precisão da profecia. Nos mínimos detalhes, a profecia está sendo, então, cumprida. O texto diz: o Senhor precisa dele. Veja versículo 3. Se alguém perguntar, diga-lhe que o Senhor precisa do jumentinho. O Senhor precisa usar um pequeno animal de um pequeno vilarejo, de um pequeno proprietário. Gosto muito de uma poesia que já tinha lido, revisitei essa poesia, que está dentro do material daquele pastor que fez uma série de estudos nos evangelhos, que também tem um livro chamado Santidade Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor. Agora eu não vou lembrar o nome dele, não botei aqui no meu esboço. Ryland. Muito bem. E ele faz uma poesia, e que no português talvez não tenha a métrica necessária, mas eu tirei partes da poesia e veja, irmãos, o que ele diz. Nada era dele. O berço que ele deitou quando criança não era dele, foi emprestado. O barco que ele navegou, pelo qual ensinou os seus discípulos e acalmou as tempestades, também não era dele. O pão e o peixe que ele multiplicou para a multidão faminta por pão da vida, o pão e o peixe também não era dele. O cenáculo mobiliado, o cenáculo da última ceia, também não era dele. O túmulo que ele se deitou, o seu corpo ensanguentado e lavado, que foi colocado naquela pedra, naquela penha,
também foi emprestado. Perceba, irmãos, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tudo que fez nessa terra, nada era dele, inclusive o jumentinho. Nem o jumentinho era de Jesus. Mas o autor do poema continua e ele diz: mas há uma coisa que era dele, aquela rude cruz, aquela rude e horrenda cruz somente era dele, pois João 19, versículo 17 diz que levando sobre si a sua própria cruz, saiu para o local chamado Caveira. Escute, a única vez que nos evangelhos diz que Jesus tinha alguma coisa, a única vez que os evangelhos descrevem que Jesus possuía uma coisa, e essa coisa era a cruz. Mas essa cruz não era dele. Essa cruz era minha e sua. Ele é o dono do mar, do rio, dos peixes, do pão, da força, do trabalho, do vigor. Mas ele não era o dono da cruz. O dono da cruz somos nós. E ele levou sobre si o que era nosso de direito. Esse é o rei humilde, que esvaziou-se a si mesmo e fez do jumentinho o seu instrumento para a entrada em Jerusalém. O jumentinho também tem um símbolo messiânico de realeza. Depois, se você quiser, por conta do nosso tempo, consulte 1 Reis capítulo 1, sobretudo o verso 33, quando diz que Salomão, quando recebeu a coroa do seu pai Davi, ele passeou nas ruas de Jerusalém com um jumentinho. Vou deixar isso como referência, poderia explicar mais, mas eu quero seguir no texto. Estava tudo preparado, irmãos. Veja versículo 7. Levaram o jumentinho até Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes, e então, com as suas simples e humildes vestes, Jesus se assenta no jumentinho. Aquele animal dócil, que muitas vezes era um animal de carga para levar o mantimento do exército, porque ele tinha na sua característica a suavidade de cavalgar. Então Jesus começa, assentado sobre ele, a entrar em Jerusalém. Veja versículo 8, o rei é recebido em Jerusalém. O texto diz que muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, versículo 8, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 10, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Isso aqui é muito importante, porque agora Jesus não se esconde, agora Jesus não faz questão de dizer: olha, não diz para ninguém que eu sou o Messias. Jesus, assentado naquele jumentinho, ele está entrando em Jerusalém. Após descer o Vale do Cedron, cerca de 3 quilômetros, ele entra no primeiro portal de Jerusalém. Inclusive, estudiosos até apontam talvez qual foi a porta que ele entrou. Isso aí para mim, nesse momento, não é importante. E ali ele entra e ali ele é ovacionado. Ali ele entra com o jumentinho e é recebido como um rei. E por que a gente sabe disso? Porque as palavras da multidão apontam para isso. As palavras da multidão ressoam o Salmo 118. Vá comigo para o Salmo 118, não perca Marcos capítulo 11. Salmo 118, inclusive, é um salmo que está dentro do grupo de salmos que eram entoados e orados na época da Páscoa. Salmo 118, versículos 25 e 26, o texto diz: Salmo messiânico,
Salva-nos agora, te pedimos. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos, versículo 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós os que bendizemos desde a casa do Senhor. Então essa palavra, salva-nos, que aqui na minha versão foi traduzida, lá quando a multidão fala em Marcos capítulo 11, ela é transliterada. A palavra Hosana, eu não vou saber pronunciar, tem aí um R aí arrastado. Essa palavra Hosana é salve, salve agora. Ou seja, o que é que a multidão estava falando? Estava pegando um salmo, estava extraindo do salmo esta frase: ó Senhor, nos salva agora, te imploramos, aquele que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Este salmo que deveria ser entoado na Páscoa. A multidão começa a ovacionar Jesus. Salve agora. E lembrem, irmãos, lembrem que a perspectiva do povo judeu era de um Messias guerreiro, um Messias libertador, um Messias que haveria de tirar o povo de Israel, sobretudo Jerusalém, da opressão dos romanos. Essa era a expectativa, inclusive dos discípulos, dos apóstolos. Eles não estavam entendendo ainda, não tinha caído a ficha ainda de um Messias que deveria antes sofrer. E a multidão, quando vê Jesus já afamado, Jesus que fez milagres, prodígios, Jesus que bateu de frente com os religiosos, Jesus, quando está entrando com os seus em Jerusalém, as pessoas começaram a tirar as plantas das árvores, provavelmente oliveiras, figueiras, até palmeiras, balançar, colocar no chão como que fizesse um tapete, e também colocar as suas vestes como se quisesse forrar o caminho do rei. Salve aquele que vem em nome do Senhor. E como é que a gente sabe disso? Além de estar ecoando o Salmo 118, agora volte para Marcos capítulo 11, eles falam da casa de Davi. Eles dizem, irmãos, aí que provavelmente agora é a hora de que o reino de Davi vai ser estabelecido. Quando eles dizem assim: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi. Essa era a perspectiva messiânica do rei. Jesus agora vai tomar o poder. Jesus, sendo poderoso, agora ele vai nos libertar dos romanos e voltaremos de novo a ser um reino glorioso. Mas era isso, irmãos, que Jesus estava ali para fazer? Vou perguntar de novo. Era isso que Jesus estava ali para fazer? Colocar uma coroa de ouro na cabeça? Qual foi a coroa que ele colocou? De espinho. E os judeus não entendiam isso. Os judeus não conseguiam entender. Mas assim eles disseram: pastor, eu não estou convencido ainda que esta entrada em Jerusalém e o povo ovacionando Jesus estava aqui mostrando o seu caráter messiânico. Marcos, ele não fala, ele não escreve sobre isso tão detalhadamente como Lucas, mas se você depois em casa for para Lucas capítulo 19, versículos 39 e 40, é interessante que os religiosos chegam dizendo assim: Senhor não, mestre, manda eles calarem a boca, porque isso é um absurdo. Leia depois Lucas 19, 39 e 40, é a mesma passagem. Sabe o que é que Jesus diz? Se eu mandar eles calarem a boca, até as pedras clamarão. Ou seja, Jesus estava aceitando desta vez, como sempre, mas não agora mais em oculto. Jesus estava aceitando, dizendo: eu sou o rei, eu sou o Messias. E também em Lucas, ele lamenta por Jerusalém. Mas isso aqui é para um outro momento ainda hoje.
Então, diante disso, irmãos, ao ser recebido em Jerusalém como um rei, como o Messias que haveria de libertar o povo da opressão, aqui Jesus agora mostra o seu caráter messiânico. E ao ser recebido por Jerusalém em sua missão messiânica, escute, esta mesma multidão que ovacionou Jesus, Hosana, Hosana, salve agora, ó rei, que vem em nome do Senhor, da casa de Davi. Esta mesma multidão, dias depois, haveria de clamar assim: crucifica-o, crucifica-o. Com isso, irmãos, a gente percebe a confusão de muitos no que se refere a quem é Jesus na sua vida. Às vezes fazemos expectativas erradas da pessoa de Jesus. Ele seria rejeitado, mesmo agora ovacionado. Foi fácil para o povo aclamá-lo como um rei. Inclusive já tinha acontecido isso antes. Se você ler o Evangelho de João capítulo 6, tem um momento após a multiplicação dos pães e peixes, que a multidão quer fazer Jesus rei e ele sai no meio deles. Mas essa mesma multidão, logo em seguida, dias depois, clamou para que ele fosse crucificado. Aí vamos para o terceiro movimento do texto, que é um versículo só, que é o versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém, Jesus foi aclamado rei, mas Jesus fica em silêncio. Aqui no Evangelho de Marcos, ele fica em silêncio. Versículo 11, Jesus entrou em Jerusalém, Jesus entrou no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse, eu acho muito interessante isso, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então Jesus chega naquele jumentinho, ele desce, ele anda entre a cidade. Naquele mesmo dia, ele vai ao templo. E o que é que ele vê no templo? Cambistas, mercadores no pátio dos gentios. Não vai ser hoje que a gente vai ver isso, tá? Jesus olha ao redor. E o Evangelho de Lucas diz que Jesus olha, e quando ele volta para Betânia, ele olha a cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha que junta os seus pintinhos, e vocês não me quiseram. Agora não tem mais tempo. Agora vocês só me virão no dia da vingança, quando eu vim mais uma vez no nome do Senhor. E não vai ser mais com um jumentinho, irmãos. Vai ser com um cavalo branco de batalha, com olhos como chamas de fogo, com uma espada aguda que vai ser desferida aos inimigos. O Rei dos Reis, na sua coxa, o Senhor dos Senhores. Mas ele olha para Jerusalém, já no topo, para Betânia, no Monte das Oliveiras, ele diz, chorando, irmãos, por 2 vezes a Bíblia diz que Jesus chora, com a morte do seu amigo Lázaro, e com o coração endurecido de Jerusalém. Jerusalém a religiosa, por fora, grande religiosidade, por dentro, uma meretriz, uma prostituta. Desculpa dizer a palavra, mas é isso a ideia. Cambistas no templo vendendo todo tipo de animal para a Páscoa. Mas aqui a gente está lendo o Evangelho de Marcos, e na ótica de Marcos, Jesus silencia. Jesus olha ao seu redor. Jesus prescruta os corações, como que o sumo sacerdote lembra da visão de Apocalipse, que ele anda entre os candeeiros, e que ele conhece os corações, e ele olha,
e como se dissesse: voltarei amanhã. Leia a primeira frase do versículo 12. Versículo 12, Marcos 11, verso 12. E no dia seguinte, fica até aqui, porque esse dia seguinte a gente só vai ver domingo que vem. Mas agora Jesus está no templo, com o coração dilacerado, dizendo: o que aconteceu com o meu povo? O que aconteceu com o meu povo? O silêncio de Jesus, o lamento de Jesus nos mostra, irmãos, escute, nos mostra às vezes o quanto é fácil sermos religiosos, mas o nosso coração está longe do Senhor. A profecia da destruição futura de Jerusalém, se você quiser ler em Lucas 19, 43 e 44, você vai ver, e isso acontece pelo Império Romano, na incursão de Tito, o general que se torna depois imperador. Isso acontece de fato, Jerusalém não ficou pedra sobre pedra. O lamento de Jesus, eu fico imaginando ele descendo daquele jumentinho, olhando as pessoas que o ovacionaram, mas ao mesmo tempo, logo depois iam dizer: crucifica-o, crucifica. Entrando no templo, no pátio dos gentios, o templo tinha vários compartimentos, vários pátios, e o deles era dos gentios, entre sacerdotes e cambistas. Na ocasião de Jesus tinha algo político, eram dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás, politicagem pura. E Jesus olha e diz: vocês estão longe de mim. Nesse texto, irmãos, quem é Jesus para você? Nesse texto, quem é Jesus? É só o servo humilde do jumentinho? Claro, é uma identidade messiânica, profética, que se cumpriu aqui, não tenho dúvida. Mas é muito mais do que isso. Jesus é o rei rejeitado, que ainda hoje as pessoas clamam o seu nome. No mundo evangélico gospel, clamam o nome de Jesus. Mas quando saem de templos religiosos, é como se dissesse: crucifica para lá. Quem é Jesus para você? O rei humilde assentado, entrando em Jerusalém, que deveria ser reconhecido como o servo sofredor para morrer pelos pecados dos homens, mas foi considerado como um impostor na boca de Anás e Caifás, diante de Pôncio Pilatos, a autoridade romana. Quem é Jesus? Ele ainda é o rei da paz. Assentado no trono ao lado do seu Pai, está prestes a assentar em outro animal, mas agora não é mais no jumentinho, e ele disse que há de voltar. Irmãos, as profecias são precisas, Jesus vai voltar. Assim como Zacarias profetizou 450 anos antes, e assim aconteceu, assim vos digo, segundo a Escritura, irmãos. Como o apóstolo Pedro disse que não é uma fábula engenhosamente falada que Jesus vai voltar, isso se cumprirá. E nós pertencemos a esse rei, amém, irmãos? Vigiemos e trabalharemos para o seu nome, para que a sua obra avance, sim, ainda no caráter messiânico sofredor, ainda estamos andando com a cruz, ainda temos coroas de espinhos. Mas haverá um dia, irmãos, que as coroas que recebemos do próprio rei serão jogadas aos seus pés. Mas por enquanto, este é o caráter messiânico daquele que venceu a morte e hoje intercede por nós. Quem é Jesus para você?
que Ele seja o seu Rei, que Ele seja o seu Senhor, que Ele seja o seu Salvador, que você não seja aquele dentro da multidão que hoje diz: ah, Jesus, eu te amo, mas amanhã está vivendo como um descrente, como um incrédulo, como um pagão. Que você reconheça que Jesus é o dono da sua vida. Uma última aplicação. Tinha 3 aqui, eu vou fazer uma última. Escute, por favor. Deus é mestre em nos surpreender. Tinha uma profecia há 450 anos antes. Um dono de um jumentinho haveria de entregar esse jumento emprestado a Jesus, para que ele cumprisse uma profecia messiânica. Maravilhoso, amém? Amém. Mas quem foi esse homem? Quem era o dono do jumentinho? Quem era o dono do jumentinho? Jesus quer nos usar, irmãos. Jesus foi no vilarejo, talvez o menor de todos, talvez Betfagé, para um homem que nem aparece o nome dele. E o texto diz que os discípulos disseram àquele homem: o Senhor pede o teu jumentinho, é necessário que ele use. Olha a palavra. Jesus precisa de alguma coisa? Jesus precisa de alguma coisa? Mas naquele momento foi dito ao homem que era necessário soltar o jumentinho para ir levá-lo até Jesus. Porque Jesus nos usa, irmãos. Que eu e vocês sejamos apenas o dono do jumentinho, que na realidade não é nosso, é dele mesmo. E que tudo que temos que pertence a ele possa ser entregue para a glória dele, para o uso dele, para o louvor e a glória dele. Irmãos, nós não temos nada neste mundo. Até o jumentinho emprestado, que aparentemente era do dono, não era do dono, era de Jesus. Vamos entregar ao Rei dos Reis, que tem direito de toda a nossa vida e os nossos bens. Talvez você é o dono de um jumentinho e Jesus quer lhe usar. Jesus quer nos usar. Quem é Jesus? Ele é o dono da minha e da sua vida. E que vai, sendo o dono, por assim dizer, nos pegar emprestado para serviço do Rei. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Apesar da inadequação do mensageiro, ajuda-nos a entender esse texto tão rico. A chegada de Jesus em Jerusalém. A purificação do templo. A figueira secando. E o que Jesus fala acerca dos fariseus. Jesus é o Rei prometido, o Messias, o teu Filho, que mostrou isso cumprindo a profecia. Para além disso, Jesus é o nosso Salvador, que nos usa ao seu mistério, conforme aquilo que Ele quer para a glória dEle na nossa vida. Senhor, se eu tiver apenas a corda que amarra o jumentinho, que eu entregue essa corda para a glória do Senhor. Trabalha no nosso coração, muitas vezes carnal, mundano, que não vê a glória de Jesus como sendo Rei, Salvador e Senhor. Cantamos que Ele é nosso Deus, o nosso Rei, mas parece que não entregamos a Ele o que é de direito. Que o Senhor nos ajude a entender o caráter messiânico do Messias humilde, assentado num jumentinho, entrando em Jerusalém,
observando o templo e o coração dos homens. Que o Senhor nos ajude a sondar também os nossos corações nesta noite. Edifica a tua igreja, Senhor. E se há em nosso meio alguém que ainda não entregou a vida ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, que hoje faça isso. Que ainda ele está assentado aguardando a vinda do seu estabelecimento real, do reino messiânico. Então essa figura do rei humilde que subiu aos céus à destra do Pai, com os braços abertos para ter misericórdia do pecador, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia desta visitação de Jesus no coração do pecador, que hoje à noite pessoas se entreguem a Jesus, não de boca, mas de coração. Coração sincero, que isso vai mostrar uma boca que confessa o seu nome. Que haja salvação nesta casa hoje, para a glória do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. Amém.